só como é que é, ó, que fica o traçador químico. Depois a gente despejar na parte da água, que é fluorescente, como vocês podem ver. Depois é só fazer a mistura. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em uma edificação para poder fazer o seguinte teste de estanqueidade com o traçador químico. Nós vamos encher aqui esse balde, esse recipiente aqui. Ele tem marcado aqui em um ponto dele aqui, que eu vou estar mostrando para vocês melhor em um ponto especificado do vídeo, que ele mede 8 litros. Por que é interessante você saber quanto que mede aqui a questão do volume do recipiente que você vai estar derramando? Para você fazer a medida de acordo, para poder você conseguir utilizar o traçador químico com a quantidade correta. Por exemplo, nós temos aqui esse traçador químico, que é o Aqualume. Nós temos que ver quanto de água que nós vamos jogar aqui nessa parte desse box, desse banheiro, para poder conseguirmos identificar quanto que nós vamos colocar do traçador químico, assim conseguimos realizar o teste de maneira correta e adequada. Então nós vamos aqui encher esse balde com a quantidade que foi derramada, necessária para conseguir deixar uma lâmina d'água. O teste de estanqueidade, por norma, assim quando é realizado um serviço de impermeabilização, é necessário deixar essa lâmina d'água pelo período mínimo de 72 horas. Então nós vamos fazer da mesma maneira. Nós vamos deixar uma lâmina d'água aqui sobre essa parte, na superfície, e vamos deixar pelo período de 72 horas. A cada 24 horas nós vamos fazer a averiguação. Lembrando que essa averiguação não precisa seguir exatamente esse período de tempo. Nós estamos utilizando esse tempo como um período base para o teste. Mas lógico que assim que tiver a própria infiltração, nós vamos identificar onde é que ela está situada. Nós vamos utilizar a lanterna UV na parte da laje, né? A parte inferior aqui, no pavimento inferior, nós vamos olhar como se fosse na parte do teto. E vamos utilizar a lanterna UV, a lanterna ultravioleta. Ela consegue identificar o traçador químico, que fica um líquido fluorescente. Então aqui nós fizemos os cálculos para poder saber quanto de Aqualume nós íamos colocar aqui no balde, quantos baldes iam pegar aqui mais ou menos. Deu aproximadamente 3 baldes de 8 litros, ou seja, deu 24 litros no total, que dá justamente 11,22 ml desse produto, o Aqualume. A proporção dele aqui diz assim, ó, aqui na própria embalagem diz, rende 75 litros. Essa embalagem aqui, ela tem 35 ml. Então, se 35 ml rende 75 litros, é só fazer a proporção aí, a regrazinha de 3, para poder saber aí quanto que vai pegar, né, no total aí do local, no caso do volume, tá certo? Então, é só colocar em cada balde de 8 litros, colocar 3,74 ml, para poder fazer realmente o teste utilizando o traçador químico da maneira que é para utilizar. Aqui com a lanterna convencional, ó, esse aparelho está bem sujo, mas olha só com a lanterna UV. Só com um tantinho que acabou caindo aqui. Lanterna convencional. Lembrando que esse traçador químico que eu estou utilizando, ele já é próprio fluorescente. Mas com a lanterna UV a gente consegue ver, ó, ele de maneira mais eficaz. Aqui pessoal, estou com a lanterna convencional. Pegou aqui na minha mão. E agora eu vou utilizar a lanterna UV para vocês verem aqui a diferença. Olha só. Agora eu vou despejar aqui o balde, aqui nessa parte, para poder a gente prosseguir com o teste de estanqueidade com a utilização do traçador químico. Então pessoal, aqui nós averiguamos antes de iniciarmos o próprio teste de estanqueidade, para saber se tinha algum ponto fotoluminoso. Ou seja, é necessário fazer essa averiguação para você não confundir esse ponto, caso haja, né, com o próprio traçador químico. Só que aqui, antes mesmo do próprio traçador químico tá sendo feito a parte de efeito, já tá descendo justamente a própria água, as primeiras que a gente já tinha derramado, mostrando que realmente não tem nenhum tipo de impermeabilização aqui nesse local. Esse local é uma residência que está em reforma, uma edificação que está em reforma, e aí foi necessário fazer essa averiguação para poder saber se era necessário realmente fazer o serviço de impermeabilização desse banheiro, ou se poderia dar prosseguimento com a parte de reforma sem realizar esse procedimento de impermeabilização. Então, nós utilizamos até mesmo a questão do traçador químico para poder estar mostrando para vocês. Mas sem o próprio traçador químico, a gente já consegue identificar essa infiltração. Olha só. Aqui é o local onde nós mal derramamos água, né? Não passou nem mesmo sequer meia hora e já está derramando água desse jeito aqui, ó.
em grandes quantidades, grandes excessos. Aqui a gente não consegue ver ainda nem o sinal do próprio traçador químico, porque ele se encontra na parte que nós colocamos a água por último. Então essa água aqui que está descendo é a própria água que já estava infiltrando antes mesmo de a gente fazer a mistura com o próprio traçador químico. Mas o traçador químico vai aparecer logo aqui nessa parte, quando ele começar a infiltrar também, junto com o restante, na parte que já está infiltrando. Esse tipo de serviço é extremamente necessário para poder você averiguar antes mesmo da continuidade com a própria etapa de reforma. Então já pensou se dá continuidade em todo o processo de reforma e aí no final ver que essa parte do banheiro está com a impermeabilização toda comprometida, ou seja, não há nem mesmo um sistema de impermeabilização. Então durante o processo mesmo de reforma é necessário averiguar todos os pontos, mesmo que seja sem o traçador químico. Nós utilizamos o traçador químico, que é um elemento mais técnico, para poder identificar realmente locais com bastante dificuldade, ou seja na parte da tubulação, seja na própria parte de infiltração da laje, porque ele vai exatamente nos pontos necessários que está infiltrando. Então esse teste é necessário justamente, mesmo que seja sem o traçador químico, para poder você se resguardar e assim executar a parte do serviço de reparo antes mesmo de dar continuidade a toda a parte de reforma. Assim, o cliente deverá retirar toda a parte do revestimento, executar o serviço de impermeabilização, realizar o teste de estanqueidade com um período mínimo de 72 horas, pelo menos, para poder realmente averiguar se essa impermeabilização foi feita de maneira adequada. Então, se você curtiu, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixe o seu like aí e um comentário também sobre a sua opinião sobre esse teste, se é válido ou não. Deixe aí a sua opinião e também não se esqueça de se inscrever e nos seguir nas nossas outras redes sociais. E até o próximo vídeo.